Boa noite a todos presentes e os que estão online, nessa mais uma noite de estudos. A gente falando sobre os prazeres da alma, do livro de Hamed. Vamos tentar entender hoje generosidade. E para começar, vamos fazer uma oração, pedindo a Jesus que nos abençoe, que abençoe a todos presentes, os que estão assim representando seus lares, e que os amigos espirituais estejam aqui também me intuindo para que, da minha forma simples de falar, que eu possa expor esse problema, esse tema, e que todos possam entender. Que assim seja, Senhor. Então, continuando com o livro de Hamed, Os Prazeres da Alma, hoje nós vamos falar sobre generosidade. A gente ouve falar certas palavras, mas às vezes não tem a definição do que seja aquilo. E eu gosto de trazer a definição para a gente ter uma noção melhor do que quer dizer. O que é generosidade? As pessoas falam, a pessoa tem que ser generosa, não sei o que, tem que ter generosidade, mas o que é generosidade? Então a definição é a disposição de ajudar, compartilhar ou dar algo aos outros como tempo, atenção, recursos ou apoio, sem esperar algo em troca. A generosidade envolve empatia, solidariedade e preocupação com o bem-estar das outras pessoas, ou seja, é o ato de oferecer ajuda ou recursos de forma voluntária e altruísta, visando beneficiar os outros. Então, aqui nós temos a definição do que é generosidade. Agora, vindo para Hamed, eu vou ler aqui. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nela, ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. O generoso não vive dilemas, pois aprendeu que não é necessário sofrer como um mártir, mas somente ser solidário e estar disposto a cooperar com as pessoas e apoiá-las, sempre em tudo que estiver ao alcance de suas possibilidades físicas e psicológicas. Para auxiliar, não precisamos passar todo o tempo obcecados por pessoas de quem gostamos ou pensando de modo compulsível na melhor maneira de ajudá-las. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus problemas. Outras há que se tornam incapazes de viver a própria vida, sentindo-se responsáveis por todos os conflitos de parentes e amigos, não permitindo que eles se responsabilizem por seus atos. Carregam o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos a resolver as próprias dificuldades existenciais, nem a compreender que, com o decorrer do tempo, a prática dessas experiências lhe proporcionaria viver com mais segurança e autonomia. Aqui a gente pode entender o seguinte: quando a gente faz tudo pelo outro, o outro deixa de ter a oportunidade de aprender. E nós sabemos que nós estamos aqui para aprender. Quando você tira essa oportunidade daquela pessoa, aquela pessoa não amadurece, aquela pessoa não vivencia uma situação
que seria para o benefício dela, para poder aprender, amadurecer. Então, a gente não pode tomar tudo para a gente tem que ajudar, sim, mas não tirar a oportunidade do outro de evoluir, de crescer, de amadurecer. Aí, voltando a Hamed, uma das ferramentas básicas que podemos utilizar em benefício das pessoas é manter certa distância psíquica delas. Isso não quer dizer que, ao nos distanciarmos emocionalmente, deixaremos de nos importar com elas ou de amá-las, mas de abandonarmos a angústia de viver envolvimentos neuróticos na ânsia de tudo resolver, decidir e compreender. Ou seja, o problema é dela, não é nosso. Nós podemos ajudar, mas não podemos absorver o problema do outro. E eu falo meio que por experiência própria, por uma situação que eu estou vivendo. Parece que, por mais que eu faça, eu sinto, a minha vontade era de fazer mais pelaquela pessoa, mas ela está, no caso minha cunhada, ela está no momento de expiação pelas escolhas que ela fez da vida, mas se eu pudesse tirar isso dela, eu tiraria. Só que eu tenho que compreender que o problema é dela. As consequências das escolhas é dela, não minha. É meio difícil você não conseguir se desvencilhar, mas a gente tem que aprender que cada um tem a sua experiência a ser vivida. E só dessa forma que vamos crescer, que vamos amadurecer, que vamos evoluir, que é o nosso propósito enquanto reencarnados aqui na Terra. Voltando a Hamed, desligar-se ou distanciar-se não é recusar a ajuda afetuosa, nem viver uma aceitação passiva e resignada, mas evitar relacionamentos desgastantes e perturbadores. É deixar de nos alimentar de sentimentos e emoções desvairados e de relações patológicas que nos desviam de problemas prioritários para resolver. Cada ser humano é responsável por si mesmo. Por isso, precisamos perceber os problemas que não são nossos, cuja solução não nos pertence. A ansiedade e a preocupação não ajudam em nada. É como eu falei antes, todos nós temos os nossos problemas e eu não posso pegar o problema do outro, o outro pegar o meu problema, porque nós precisamos dessa experiência para crescer, para evoluir. Esse distanciamento psíquico pode ser a solução benéfica que tanto buscamos. No entanto, nem sempre nos é fácil utilizar a boa vontade desvinculada da área emocional. Estamos ainda presos a antigos conceitos e velhos hábitos que nos amarram às crises e aos infortúnios de outrem. Essa nova conduta quase sempre nos mostra o conflito enquadrado num contexto totalmente diferente, dentro do qual é possível encontrarmos respostas surpreendentes, totalmente surpreendentes para problemas que pareciam insolúveis. Não há problema que não haja solução. Às vezes a gente é muito imediatista em querer que aquilo seja resolvido naquele momento. Às vezes a solução vem amanhã, vem depois de amanhã, mas todo problema, em algum momento, ele vai ser resolvido. Isso faz a gente exercitar a paciência, a tolerância, o saber esperar em Deus, porque em algum momento esse problema vai ser resolvido. Nós não podemos apressar essa solução. Problema nenhum é insolúvel. Todos os problemas têm solução. Ser generoso é entender que o silêncio momentâneo é muitas vezes a melhor ajuda. É saber confiar na ação do poder superior
e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Aliás, as verdadeiras experiências são a soma dos próprios erros e desenganos que acumulamos ao longo da vida. Como isso aqui é profundo, hein? Eu achei essa frase aqui, que as verdadeiras experiências são a soma dos próprios erros e desenganos que acumulamos. Ou seja, através dos erros, dos desenganos, a gente vai adquirindo experiência, vai crescendo, vai amadurecendo. E é muito interessante isso aqui. Continuando, generosidade não é tão somente uma habilidade adquirida por pessoas privilegiadas. É também uma capacidade latente em todo ser humano. Nós a desenvolvemos gradativamente, acompanhando os ritmos da vida. Um dia a benevolência será vivenciada por toda a humanidade. As pessoas generosas fazem o bem espontaneamente. Elas não são levadas a fazer o bem, elas simplesmente fazem, porque já adquiriram, porque já progrediram, já lutaram, já triunfaram. Então, elas fazem porque aquilo já está dentro dela, esse estado de generosidade, que é ajudar, que é ouvir e tantas outras coisas. Que o bem tornou-se para elas um hábito. Então, quando a gente começa nas pequenas coisas, sendo generoso de um lado, com alguma coisa, outra, aquilo vai se tornando um hábito. Então, a pessoa acaba fazendo que nem pensa no que está fazendo, faz porque já está dentro dela esse bem. E, continuando, a generosidade é o oposto do egoísmo. Enquanto o generoso desfruta liberdade, repartindo o que pode, o que tem, o egoísta vive isolado, querendo segurar tudo e todos ao seu redor. Egoísmo não é viver a própria vida ao nosso modo, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. Então, eu tenho aqui umas anotações que eu pesquisei, falando sobre a generosidade. No Livro dos Espíritos, aparece a generosidade como efeito da lei de amor e caridade, que é a lei maior. Nós temos a questão 886. Os espíritos dizem que é a regra de ouro. Fora da caridade não há salvação. Generosidade é a caridade em ação. Aí, como falou de caridade e generosidade, eu fui buscar se havia alguma diferença entre caridade e generosidade. Aí eu encontrei. Generosidade é a disposição ampla de compartilhar tempo, atenção, recursos, conhecimento ou ajuda com outras pessoas. Pode ocorrer em qualquer contexto e não depende necessariamente de alguém estar em necessidade. Já a caridade é uma forma específica de ajuda voltada para quem enfrenta necessidades ou dificuldades, geralmente envolvendo doações, assistência ou ações de apoio social. Resumindo, generosidade é uma atitude ou virtude ampla, mais ampla. A caridade é uma expressão concreta dessa atitude, especialmente em benefício de quem precisa. Vamos colocar um exemplo. Por exemplo, tem uma comunidade perto ou próxima da nossa casa ou de pessoas que a gente conhece. Aí ela pega fogo. Aí é feita uma campanha para se angariar recursos para a reconstrução da casa, porque aquela família tem algumas necessidades, ela perdeu tudo. Então, isso é uma caridade porque ela é específica para aquela família. Por exemplo, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que está com necessidade de
se alimentar de comida, vamos fazer uma campanha, conversa com um, conversa com outro, então aquela cesta básica, aqueles alimentos vão especificamente para aquela pessoa. Aí nós podemos dizer também remédio, às vezes tem uma pessoa com necessidades precárias que precisa de uma medicação, é feita campanha para angariar recursos para comprar aquela medicação que eles não têm. Isso é caridade, porque é feito para aquela pessoa, não é para um todo. Por isso que eu quis trazer isso aqui, a diferença de caridade e generosidade. Generosidade eu colocaria como foi quando houve aquele problema lá no Sul, que várias pessoas se mobilizaram para a campanha do Sul, para várias pessoas. E já a caridade é para uma família específica, para uma pessoa específica. Acredito que eu esteja certa. Aí, continuando, no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 893. Dar o que sobra não é caridade. Generosidade de verdade é dar com sacrifício, mas sem humilhar quem recebe, pois aquele que dá com ostentação perde o mérito. Um exemplo, até o Dr. Paulo estava falando anteriormente das redes sociais, tem pessoas que saem filmando, estou dando aqui uma cesta básica, eu estou aqui fazendo isso por aquela família, mas tudo colocando em evidência o que está sendo feito. Isso foge do que Cristo quer, porque você acaba humilhando aquela pessoa. Há uma certa humilhação, ela está sendo exposta no seu momento mais delicado. Então, quando você ajuda, você não tem que sair fazendo propaganda, porque quando a gente faz esse tipo de coisa, perde o mérito. Por quê? Porque já recebeu da mídia, das pessoas que viram, o reconhecimento. Então, Deus não tem mais que dar nada para aquela pessoa, porque ela já recebeu das pessoas. Nossa, que legal, você ajudou, você isso. E quando na realidade você está humilhando a pessoa que recebe. E a pessoa que está numa situação de necessidade, assim, ela se sente humilhada de receber alguma coisa, mas ainda mais quando essa ajuda é assim, propagada para todo mundo. Não é nem pela ajuda, é pela exposição da pessoa que está recebendo. Então isso é humilhante para a pessoa. E a gente vê que essas celebridades, não vou colocar nome, eu tinha colocado, mas desisti. Essas celebridades, quantas pessoas que morrem, que depois você fica sabendo que ajudava instituições, que ajudava ONGs, ajudava hospitais, e nunca foi falado nada, as pessoas só ficaram sabendo depois que elas faleceram. Quer dizer, elas deram o que podiam, ajudaram no que podiam, mas sem ostentação na deles, e as pessoas mesmo só ficaram sabendo depois da morte deles. Temos também a questão 917 do Livro dos Espíritos, que a generosidade conta também como o tempo, o perdão, a atenção, pois ser generoso é acolher, consolar e instruir. Então, nessas três questões aqui são do Livro dos Espíritos. Mas se a gente olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, temos Jesus como exemplo prático da generosidade, como ele era generoso. No capítulo 13, ele diz que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Jesus e Kardec explicam que generosidade sem vaidade é o que Deus vê. É aquilo que eu falei, é fazer as coisas, mas sem ostentação. E quando a gente faz que ninguém está vendo, só as pessoas que estão recebendo, Deus está vendo.
Não precisa de ir para mídia, colocar em Facebook, em Instagram, em nada, não. O importante é o que a gente faz, o que Deus está vendo que a gente está fazendo. Aí temos também a questão 15. Fora da caridade não há salvação. Ser generoso é a prova real do cristão. Não adianta fé sem obras. Aí, como eu já coloquei anteriormente a diferença de generosidade e caridade, mas ele coloca aqui, que é uma forma também do Evangelho segundo o Espiritismo falar sobre a generosidade. E no capítulo 11, amai o vosso próximo. Essa aqui é o que é a generosidade amando o vosso próximo. Ela começa em pensamento, perdoando, não julgando, desejando o bem do outro mesmo quando ele te fere. Isso é ser generoso. Perdoar, eu já falei no estudo anterior, é difícil, mas a gente dá o primeiro passo quando você pensa, aquilo ali não deve mais me afetar. Então você começa a ir eliminando tudo que a pessoa te fez e você começa a sentir pelo outro, não esse amor como Jesus amou, porque para nós ainda, eu pelo menos falo por mim, me sinto ainda muito pequena em relação a isso, mas o perdão, ele é um começo de você fazer alguma coisa, e lá na frente, com o tempo, quando aquilo não te fere mais, quando você já não lembra tanto, você acaba entrando no processo de amar tanto o próximo quanto o inimigo, não é? Então nós vamos assim. A Claudinha aqui está falando, eu passei por esse tipo de humilhação de uma igreja evangélica. Na hora de me dar a cesta básica, queria me filmar e tirar foto. Pois é, Claudinha. Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas em se expor e se mostrar para os outros. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. A gente deve fazer, primeiro, sem dar nada em troca. E segundo, a gente precisa fazer sempre alguma coisa pelo outro, mas não precisa ficar expondo em redes sociais, não precisa ficar falando. Quantas coisas eu faço aqui eu não saio falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes pode até acontecer de em algum momento você fazer um comentário, mas não com com o intuito de se aparecer, de se engrandecer. É uma pena, né? Porque a igreja, ela deveria ser a primeira a não ter essas atitudes, porque quando a gente trabalha para o Cristo, a gente tem que ficar expondo, e é realmente esse tipo de situação que eu falei. Humilha a pessoa que está numa situação de necessidade, até porque quantos de nós em algum momento não podemos estar de algum modo numa situação dessa? Então a gente também não gostaria de estar nessa, nossa, Ana Cristina está precisando de uma cesta básica, aí vai lá, filma e tudo. É muito desagradável. Não é isso que Deus quer da gente. Mas enfim, continuando um pouquinho. Generosidade é amar antes de ser amado, dar antes de receber, servir sem perguntar por quê. Temos alguns exemplos práticos no dia a dia, em pequenas atitudes. Por exemplo, uma coisa simples que você pode fazer, você está num transporte público, ceder a vez para uma pessoa que você olha assim, nossa, está no último, está com a barriga enorme da gravidez, uma senhora que você vê muito, assim, já meio debilitada, uma pessoa com deficiência. Custa você que está bem ceder o seu lugar para essa pessoa? Uma fila de supermercado,
Às vezes você está com um carrinho não tão cheio, porque hoje a gente não pode encher muito carrinho, mas já está com mais coisa do que o outro. Às vezes a pessoa está com 3, 4 itens, põe aquela pessoa à frente. É uma forma de você ser generosa com a pessoa, não ser egoísta, porque como falou lá atrás, a generosidade é o oposto de egoísmo. Então a gente não pode ser egoísta. Doar sangue. Gente, doar sangue. Como é importante a gente manter os bancos de sangue com reservas. Às vezes é um acidente, às vezes é uma cirurgia. Eu mesma fiz uma cirurgia que eu precisei de sangue. Vamos que esse banco de sangue estivesse vazio. Eu podia até ter morrido, porque eu não ia ter o sangue para suprir a minha necessidade. Então, é uma doação que você faz, né? De vez em quando, eu vou ali, eu vou doar um sangue, porque fica ali, às vezes é um filho, é um parente, é a gente mesmo. Nós temos que ter essa atitude, não de fazer especificamente para A ou B, mas para todo mundo, porque aquela reserva, aquele estoque, a gente um dia pode precisar. Outra forma, elogiar e reconhecer o esforço da conquista de alguém. Como é bom a gente conseguir uma coisa que a gente quer e como é bom ter pessoas ali elogiando, reconhecendo o nosso sacrifício de conquistar aquilo que a gente queria. É tão bom não ter inveja, ter esse reconhecimento para a pessoa. Praticar a escuta ativa, prestando atenção plena a quem está falando. Isso aqui é muito sério. Quantas vezes a pessoa que está numa depressão profunda está querendo que alguém apenas escute? Porque nós temos o CVV, né? Centro de Valorização da Vida, que eles escutam pessoas que estão com problemas e quantos suicídios são evitados ali. Às vezes a pessoa está num desespero, o fato de você parar um pouco e ir ali ouvir aquela pessoa, como faz bem para aquela pessoa. Às vezes tira a ideia, às vezes a gente quando fala assim, a gente sempre tem algum exemplo. Eu tenho uma amiga lá no Rio que uma vez eu liguei, eu estava com meu coração apertado, aí eu liguei para ela: Fátima, como é que você está? Ai, Cristina, eu estava pensando em me matar. Você me ligou na hora, porque se você não me ligasse eu ia me matar. Quer dizer, olha, às vezes a gente é intuído a ajudar alguém. E como foi importante para ela naquele momento eu ter ligado. Me deu uma coisa assim, eu falei, vou ligar para ela. E ela me agradeceu porque ela estava pensando em se matar. Então, como é importante a gente aprender a escutar o outro, a ouvir o outro. E aqui, já estou praticamente acabando, só mais um pouquinho. Então, nós temos mais alguns exemplos de pessoas generosas. Uma pessoa que doa alimentos para famílias em situação de necessidade, remédios. Alguém que dedica parte do seu tempo ao trabalho voluntário em hospitais ou instituições de caridade. Um professor que vê um aluno em dificuldade, mas não tem condições financeiras de pagar, faz uma aula, dá uma aula para aquele aluno. Isso é generosidade, porque o aluno não tem condições financeiras. E ela está tirando o tempo dela para ajudar aquele aluno. E gratuitamente, né? A pessoa que ajuda um vizinho idoso com compras, com tarefas no dia a dia, isso é generosidade. Alguém que compartilha seus conhecimentos para ajudar colegas a crescerem profissionalmente. Teria outros exemplos mais, mas o importante, voltando agora ao finalzinho de Hamed, o mundo onde moramos depende da nossa colaboração, já que nenhum feito, sentimento ou pensamento passam despercebidos neste sistema de humanidade interdependente do qual fazemos parte. Todos temos que contribuir, ninguém está livre do devotamento à família, amigos e desconhecido.
O nosso altruísmo e as atitudes de amor influenciam os atos dos outros e, por consequência, criamos na Terra um ambiente renovado. Me perdi aqui. Renovado que igualmente nos afeta de forma mental, emocional, social e espiritual. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que cada pessoa carrega dentro de si a solução dos seus problemas. Cada um de nós tem a potencialidade de sustentar seus semelhantes na mesma caminhada evolutiva. Sempre que tivermos a atitude de nutrir alguém, esse ato terá como resultado a nossa autonutrição. Se o Criador nos deu uma vida social, é porque juntos podemos amparar os passos vacilantes uns dos outros, enquanto que sozinhos podemos tropeçar mais facilmente diante das perigosas trilhas da jornada terrena. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. E assim, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Não? Então, vamos terminando esse segundo momento, que foi do nosso estudo. Espero que todos tenham entendido e possa levar para casa uma reflexão de como a gente pode fazer, diante de alguns exemplos aqui citados, que a gente possa levar isso como reflexão para vermos como nós podemos nos melhorar enquanto seres humanos. Nós, seres humanos, vivemos em sociedade, precisamos um dos outros, precisamos ajudar, ser ajudado, amar, ser amado. E nessa caminhada, a gente precisa se melhorar, pensar mais no que Cristo quer de nós. Que Deus nos abençoe nessa noite, que os amigos espirituais estejam nos amparando nesse terceiro momento, que é o momento do tratamento, para que cada um que deitar naquela cama possa sair daqui cientes de que recebeu o que precisava. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja.